Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, como que você tá? Eu desejo que você esteja bem, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai, que todos os dias, todas as manhãs, renova as nossas forças. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui mais um dia, mais uma manhã de descanso. Nós acordamos renovados pela misericórdia de Deus. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Efésios. Glória a Deus, como nós temos estudado, como nós temos vivido dias de aceleramento espiritual, não é? Bom dia, Dani, bom dia, Letícia, bom dia, Mi, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Glória a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês todos os dias. Hoje nós vamos fazer a leitura de Efésios 6, que vai trazer para nós sobre pais e filhos, escravos e os seus donos. Vai falar sobre a armadura do cristão e a bênção final. Eis aqui a armadura de Efésios, a armadura poderosa de Efésios 6, que nós nos revestimos todos os dias. Amém? A palavra de Deus nos ensina a poder na palavra do Senhor. Nós precisamos usar. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. O estudo de ontem à noite foi poderoso. Falou muito sobre isso. Falou que o que não é normal é nós não nos protegermos. É nós não nos blindarmos. Isso não é normal. Nós precisamos nos blindar. Nós precisamos nos proteger. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais, consagro a minha vida ao Senhor. Apresento ao Senhor esse ministério, Senhor Deus, que nasceu no teu coração, e peço que o Senhor use-me como um instrumento em suas mãos. Eu sou apenas um vaso que precisa ser cheio todo o tempo. Fala, Senhor Deus, de maneira assertiva, trazendo resposta a todo aquele que espera no Senhor respostas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, visita cada uma de nós. Eu apresento ao Senhor, meu Deus, cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão aqui, Senhor Deus, os que chegarão ou assistirão depois, Pai. Olha para cada um de nós com o teu amor de Pai zeloso, Pai protetor, em nome de Jesus, meu Deus. Coloca sobre nós, Senhor Deus, uma nova armadura das cortes celestiais. Armadura envolvida no fogo do Teu Espírito Santo. Por onde caminharmos, será como uma marcha ardente. Fogo que fulmina demônios que se aproximam. Fogo que transforma, fogo que restaura. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar, por nos conduzir dia após dia com amor, sempre respeitando a maturidade espiritual de cada um de nós. Eu consagro ao Senhor o estudo dessa manhã, o último capítulo do livro de Efésios. Eu consagro ao Senhor e peço que o seu Espírito Santo haja de forma com toda a liberdade,
O seu Espírito Santo, meu Deus, tem toda a liberdade de agir nesse ministério, porque ele é do Senhor. Glorificamos o teu nome, te damos toda a honra e toda a glória. Eu repreendo todo espírito de distração, todo espírito de incredulidade. Repreendo todo o coração endurecido. E peço, Senhor Deus, que a tua nuvem de glória esteja sobre a vida de cada um de nós. Blinda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Blinda, Senhor, o nosso casamento, os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. E é isso que nós oramos e declaramos no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Para sempre, sempre, sempre. Glória a Deus. Bom dia, Márcia, Maiara, Liliane, Cirlei, Dilma, Terezinha, Sandra. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje terminar o livro de Efésios, né? Glória a Deus. Como nós temos sido alimentados da palavra, né? Eu agradeço ao Senhor Deus o tempo todo o tempo. Nunca me cansarei de agradecer e te ensino a fazer isso o tempo todo. Tá feliz? Louve. Tá chorando? Louve. Tá com medo? Louve. Tá inseguro? Louve. Louve ao Senhor. Clame ao Senhor. Ore na presença do Senhor. Descanse na presença do Senhor. No versículo 1 ao 3, Paulo traz para nós sobre os filhos, pedindo para que os filhos obedeçam e honrem os pais. Amém? Em nome de Jesus. Olha só. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que você abra o seu coração nessa hora, nessa manhã. Que você repreenda todo espírito que te traz dúvida, para que você receba de maneira total e completa a palavra dessa manhã. Que sobre a sua casa, que sobre a vida dos seus filhos, venha um bálsamo de verdade, em nome de Jesus. E pelo poder do sangue de Cristo eu declaro que todo aquele que está desviado dentro da sua casa vai ser encontrado pelo Espírito Santo. E os joelhos se dobrarão. E a língua terá que confessará. Vai ter que confessar que santo é o Senhor. E vai haver conversão em massa dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo me trouxe antes de eu começar a leitura. Tome posse. É o poder da palavra de Deus. É a verdade do Senhor, através das Escrituras. A sua fé salva a sua casa. Todo aquele que crê em Jesus é salvo, e também a sua casa. Não desista. Tome posse. Abre o teu coração. Se por um resquício de segundo vier dúvida de qualquer palavra do Senhor, repreende. Declare: eu não aceito, eu não aceito. Isso é dardo inflamado de Satanás. Eu não aceito, eu rejeito. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio que todas as promessas de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, minha família, eu vou viver em nome de Jesus. Amém? Olha só o que diz o versículo 1. Do meu versículo 1, 2, 3, está tudo pintadinho já, tá? Tudo grifado. Então, se você quiser grifar. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você
viva muito tempo na terra. Entendam que, quando há o cumprimento desse princípio, há uma promessa sobre ele. Aqui há o princípio da honra. E quando nós vivemos e praticamos o princípio da honra, a promessa sobre honrar pai e mãe é que viveremos muitos dias, teremos vida longa aqui nessa terra. Tudo correrá bem, tudo corre bem e você viverá longos dias. Em outra tradução diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Muitas pessoas não têm prosperidade na vida porque não honram seus pais. Muitas pessoas não conseguem prosperar financeiramente porque não honram seus pais. Muitas pessoas não têm saúde próspera porque não honram seus pais. Não têm família próspera, não têm comunhão próspera porque não honram seus pais. A palavra de Deus é muito clara. Respeite os seus pais, honrem os seus pais, independente de quem eles são ou do que eles foram para você. Você é um projeto de Deus. Entenda isso. Você é filha, filho escolhido de Deus para estar aqui, exatamente nessa hora, vivendo tudo o que você está vivendo. Se nós nascemos, é porque Deus quis que assim fosse, independente do lar, de quem são os nossos pais. Nós devemos honrá-los. Honrar, liberar perdão por toda a maldade, por toda a ofensa, por toda a injustiça que qualquer pai ou mãe pode ter causado ao filho. A honra deve existir. Honrar pai e mãe. Entende? Não guardar mágoa nem rancor. Ser grato, porque independente de como foi a sua concepção humana, antes da concepção humana, Deus te escolheu para que o seu coração fosse forjado, moldado, para que através das suas dores, o seu sofrimento, seja um testemunho na vida de outros, na vida de jovens que estão perdidos, na vida de um adulto rebelde. Você é forte, você foi escolhida, entende? Você foi separada. Então o primeiro mandamento com promessa é esse. E Paulo descreve muito claramente, para que a gente não se esqueça. Para que tudo vá bem na nossa vida e tenhamos vida longa. Honre pai e mãe. Respeite-os. Eles são autoridade na nossa vida. Paulo ordena que os filhos obedeçam, é uma ação prática, na prática. E honrem é uma atitude de todo o coração. Entende? Se você está com papel e caneta, anota aí. Obedecer é ação na prática. E honrar é a atitude do teu coração. Honre. Honrar. Se você é um adulto hoje, um dia, você foi cuidado. Mesmo que por um período pouco. Entende? Ah, mas minha mãe só me gerou e ficou comigo um mês e me deu embora. Ela mesmo assim te pegou nos braços. Amém? Não julgue. Você não é Deus. Você não sabe em que situação os seus pais estavam quando eles precisaram tomar uma atitude extrema. Talvez nunca vai saber. Você não é o justo juiz. Não queira sentar no trono. O único que tentou tomar o trono foi Lúcifer e foi lançado dos céus para o inferno. Então não queira tomar o lugar de Deus. Amém?
Esse mandamento é o único dos 10 mandamentos, com uma promessa clara, muito bem clara, de bem-estar e longevidade. Longevidade e bem-estar. Quantas pessoas em atendimento de cura e libertação, quando liberam o perdão aos pais, a vida é transformada, restaurada, renovada. É sobrenatural o que acontece. Ontem nós falamos sobre isso. Ontem foi o princípio do perdão no estudo da noite. Foi lindo. Então entendam que honrar os pais não é algo opcional, nem cultural. É um princípio, é espiritual e tem que ser cumprido. É um dos princípios que, se cumpridos, a nossa vida é transformada. Isso se aplica a todas as idades. Filhos pequenos obedecem, filhos adultos honram. Entende a diferença? Criança faz o que quer em termos. Adulto faz o que tem que ser feito. A criança obedece e o adulto honra. Guarda isso para você no teu coração. Olha o versículo 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Qual ensinamento profundo nós recebemos aqui? Olha só. Pais, não provoquem, eduquem. É isso que está escrito aqui. Vai entrar em força dividida com criança? Quem é a criança? O filho ou o pai? Começa por aí. Então os pais devem educar com equilíbrio. Entende? Nós devemos educar com equilíbrio os nossos filhos. Mas isso também nos ensina a educar qualquer outra criança. Pode ser um sobrinho, um neto. O equilíbrio aqui, ele quer dizer que nós não usemos nem a omissão e nem a tirania. Não devemos omitir nada para educar uma criança. Não devemos trazer inverdades, aplicar uma mentirinha. Não, nunca. Isso não faz parte da nossa vida cristã. Mas também não devemos usar de tirania, que é o poder da autoridade de pais que nós temos para trazer sofrimento. Não, não é isso. A disciplina, a Bíblia trata que é uma correção amorosa. A admoestação é instrução bíblica. Então nós devemos, com amor, corrigir dentro da instrução bíblica os nossos filhos. Ah, mas eu posso aplicar isso para o meu filho que já é adulto e cresceu na teimosia, cresceu na desobediência, e eu enxergo que eu posso ajudá-lo, que eu posso trazer para ele uma vida diferente, posicionada em Cristo? Sim, aqui ó. Tá na Bíblia. É a palavra, tá aqui ó, tudo grifadinho ó. Grifa aí na sua ó. É a palavra de Deus. Poxa, é verdade isso, eu nunca tinha parado para pensar. Um exemplo, alguém pode pensar, né, enquanto ouve. O meu filho não consegue prosperar financeiramente, luta. O meu filho não vai, não... Meu Deus, por que a vida dele tá toda travada? Como que tá a honra dele com o pai? Como que tá a honra desse filho com você que é mãe? Ele tem te honrado? Tá aqui, ó. Fala para ele, filho ou filha, o que você tem a perder se você liberar o perdão de todo o teu coração? Tenta. Faz uma prova com o Senhor. Por que não? Por que não sugerir isso? Por que não? Amém? Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo agir sobre a sua vida. A autoridade dos pais deve ser um reflexo da paternidade de Deus. Como Deus nos trata? De maneira firme, amorosa
mas com direção. Nós somos guiados pela palavra. Então, como que o nosso Pai nos trata? Com firmeza, com amor, e nós somos guiados pela verdade do Evangelho. É assim que nós devemos levar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os sobrinhos, para as crianças da escolinha da igreja, para o seu ministério, quando houver criança. Amém? Autoridade sem amor gera rebelião. E vocês sabem muito bem quem foi os rebeldes da história, né? Amor sem autoridade gera confusão. Então, espírito de confusão, espírito de rebelião, espírito de contenda, tudo isso é dos demônios. Não faz parte do coração do nosso Pai. Então você não deve permitir que faça parte da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Olha o versículo 5 quando começa a falar sobre os escravos e os seus donos. Quando diz assim: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam os seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo. Façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem que cada pessoa seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Aqui está usando o termo escravo, servos. São os empregados, somos nós. Nós somos todo aquele que trabalha, todo aquele que serve é empregado, é servo. Nós precisamos fazer tudo como fazer ao Senhor. Precisamos servir ao Senhor. Todo aquele funcionário, aquele trabalhador que honra a empresa que trabalha, serve, ali com alegria, com amor, faz tudo com excelência. Chega uma hora que o Senhor abençoa ele a ter o seu próprio negócio. Ele vai subindo de cargo na igreja, subindo de cargo na empresa, até que chega uma hora que o Senhor fala: agora eu vou te prosperar. Agora eu vou colocar sobre a sua vida aquilo que eu tenho para você, porque agora você está pronto. Você foi fiel ao seu patrão, você foi fiel ao seu dono, você foi fiel a quem pagava o seu salário. Você honrou pouco e eu fui te dando muito, muito, muito. Agora você tem o suficiente para ter o seu próprio negócio. Entendam que é como eu disse para vocês, embora fale de servos e senhores da época, de escravidão, o princípio se aplica hoje a nós, que somos empregados ou empregadores. Entende? Você pode ser o empregado ou você pode ser o empregador, que naquela época era colocado como escravo ou senhor. Devemos trabalhar com excelência, sinceridade, com integridade, como se fosse para Jesus. O trabalho não é secular, o trabalho é sagrado. Quando feito com motivação correta, se torna algo sagrado na tua vida. Deus recompensa o trabalho fiel. Deus vê tudo que você faz. Ele ouve tudo que você fala. Ele conhece o que você está gerando no teu coração. Mesmo que os homens não vejam, Deus vê tudo. E Deus te recompensa, porque Deus é fiel. Mesmo que os homens não vejam aquilo que você está fazendo, porque você trabalha sozinho numa sala fechada, Deus está vendo e Ele vai te recompensar, porque Ele é fiel. Então, não amaldiçoe o seu trabalho. Não amaldiçoe aquele que paga o teu salário. Abençoe.
mesmo que não seja uma boa pessoa, que ele ainda, mesmo que o seu patrão, o seu empregador não esteja totalmente vivendo a vida na presença do Senhor Jesus, abençoe ele. Deseje que o Espírito Santo o visite e seja grato, porque todos os dias do mês o seu pagamento está lá. Chovendo, fazendo sol, você não sabe o que o seu patrão está passando para fazer o pagamento para você. Seja grato, abençoe o dinheiro que chega nas tuas mãos, porque se você trabalha com má vontade, se você amaldiçoa o lugar onde você trabalha, como você quer prosperar? Como você quer receber bênçãos de um dinheiro que você mesmo está amaldiçoando? Entende? Seja grato. Olha o que diz o versículo 9, quando trata sobre os senhores. Vai falar também sobre os senhores, que são os patrões, os empregadores. Quando diz assim: donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. A repreensão aqui é dos dois lados. A verdade é revelada dos dois lados, para o empregador e para o empregado. Patrões cristãos devem tratar seus subordinados com respeito, seus colaboradores com respeito, com justiça e temor a Deus, sabendo que todos têm um Senhor acima de si. Pedir sempre com respeito. Pedir com verdade, sim, mas com respeito. Em nome de Jesus. Às vezes eu olho para os meus olhos e só desejo uma coisa: que os meus olhos sejam como os olhos do Senhor Jesus. Às vezes eu me olho no espelho e declaro isso: que esses meus olhos sejam como os olhos de Cristo. Que em tudo eu compreenda que todos nós somos seres humanos. Todos nós nos sentimos cansados. Obrigada, Espírito Santo. Todos nós sentimos exaustão mental, espiritual, física, porque somos corpo, alma e espírito. Por isso nós precisamos estar na presença do Senhor. Amém? Por isso nós precisamos buscar o Pai. Então, liderar no reino é servir com responsabilidade, com justiça e humildade, não com soberba e autoridade de maneira errada. Não. Nós não somos Deus. Nós não somos o juiz. Entenda que tudo que nós precisarmos pedir a alguém, que a humildade esteja à frente, que a humildade esteja revestida em nós com força e poder. Humildade em nome de Jesus. Amém? Nunca se esqueçam disso. Somos todos iguais. Cada um de nós vivemos um tempo de maturidade espiritual diferente do outro. Nunca se esqueça que nós não somos iguais no quesito de individualidade, de personalidade, mas o que nós podemos ser iguais é representar as características do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, termos um coração humilde como o coração de Cristo, ter a nossa mente cativa à mente de Cristo e não cativa a Satanás e seus demônios. Amém? Obrigada, Jesus. O versículo 10 começa a trazer para nós sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Amém? Quando diz assim, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes,
vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Eu tomo posse do grande poder de Deus na minha vida. Declara isso sobre a sua vida. Escreve aí. Eu tomo posse do grande poder de Deus na minha vida. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando diz assim no versículo 11: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. É a palavra de Deus que está dizendo isso. É Deus quem nos dá a armadura. Versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em outra tradução de Bíblia, está escrito assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que são os principados, as potestades e as hostes do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permaneceremos inabaláveis. É isso que diz. Quando nós nos revestimos de todas as ferramentas e armas certas, nada nos abala. Nós nos tornamos indestrutíveis. Nós não caímos mais nas ciladas de Satanás e seus demônios. A única pessoa que tem o poder de te destruir é você mesmo. Sabia? Quem você está servindo? O Senhor ou o diabo? Quem você está servindo? Qual lado está sendo alimentado mais em você? Se num momento de perturbação você tem dois caminhos, a hora que chega uma flecha de perturbação. O que é uma flecha de perturbação na palavra em todo? É uma flecha de medo, uma flecha de insegurança, uma flecha de dúvida, uma flecha de incerteza, de ansiedade. A ansiedade é o excesso do medo. Uma seta de tristeza. Se chega isso na sua vida e você dá atenção para ela, para essa flecha inflamada, ela vai crescer, ela vai aumentar e ela vai tomar o poder da tua mente. E a tua mente vai entrar em desequilíbrio. E aí você vai começar a ter perturbação, insônia, ansiedade, medo. Aí você começa a se alimentar tudo isso e deixar isso tomar poder na tua vida. E aí você esqueceu de orar? E por que você não orou primeiro? Tem que orar primeiro. Cai de joelhos no chão. Não é possível. Tem que cair de joelhos no chão. Senhor Deus, isso não, eu não aceito. Eu não aceito, eu rejeito isso. Eu estou buscando a vida na tua presença. Eu não aceito isso. Eu tomo posse de toda a promessa. Pega a Bíblia, vai buscar a palavra pelo qual aquilo você está passando. Reveste-se das armaduras, está aqui escrito. Todo dia, acorda, coloca, dorme, antes de dormir, coloca. No meio do dia está em guerra, coloca de novo. É um hábito de vida, é um estilo de vida. Revista-se em nome de Jesus. Quanto mais nós estivermos fortalecidos, menos
nós vamos nos sentir destruídos. Só você tem o poder de se destruir. É você mesmo que destrói a sua vida, não é o outro não. O outro só é usado por Satanás e seus demônios para te desestruturar. Mas a desestrutura só acontece se você permitir. Porque se você está cheia da presença do Espírito Santo, não cabe outra coisa dentro de você. Se você está revestida de todas as ferramentas, de todas as armas na sua vida, que vem de Deus, você tem o que para perdoar? Nada. Ninguém conseguiu te ferir, ninguém conseguiu te ofender, você está revestida. Quem consegue ofender aquele que ora? Ninguém. Ninguém consegue. Você vai olhar e falar: Senhor Jesus, quantas feridas essa pessoa carrega. Perdoa ela, ela não sabe o que faz. Visita ela, Espírito Santo. Entende? A força não vem de nós, a força vem de Deus. Se revista das armaduras certas. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas e nos apoiar na força do Senhor. Se nós não nos apoiarmos nas forças do Senhor, o caminho é um só, é o da destruição. E eu não quero caminhar no caminho da destruição. E eu tenho certeza que você também não. Quando fala no versículo 11 para que a gente coloque a armadura completa para resistir às ciladas do diabo, o diabo não ataca só com força, mas com ciladas. Sabe o que são as ciladas? O engano, a sutileza, alguém que vem te bajular. Essa pessoa pode estar sendo usada pelo diabo para você cair numa armadilha. Cuidado, discernimento espiritual. Peça ao Senhor. A armadura espiritual, a armadura, ela é espiritual. Coloca isso no teu coração. Ela é espiritual e deve ser usada por completo, sem medidas, sem limite, quantas vezes precisar. Vai num ambiente pesado, se revista, coloca a armadura. Vai visitar alguém, vai num lugar que você não gostaria, mas você precisa estar, se revista. Em tudo, coloque as armaduras. Vai conversar com alguém, seja o seu esposo, seja os seus filhos, se revista. Nossa, pastora, mas por quê? Uai, por quê? Porque você pode estar ali tendo um assunto sério e aí o demônio não quer que você se reconcilie e ele vai te lançar uma flecha para você atacar o seu filho ou o seu esposo. Não vai atacar se você estiver revestida. Entende? Em tudo, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra os demônios. É espiritual. O cristão não luta com pessoas, nós devemos ser unidos. A nossa luta é contra o sistema espiritual maligno, invisível, mas muito sentido. Todos nós já passamos por ataques espirituais. E depois de conhecermos a verdade, nós não queremos mais. Então, por isso, o posicionamento é muito importante na nossa vida. A batalha é real, diária, mas ela é invisível aos nossos olhos. Deixa de orar uma semana para você ver o que acontece na tua vida. O espírito de preguiça te toma, o da procrastinação vem junto, logo em seguida vem o da murmuração, aí vem a tristeza porque você começa a se sentir inútil, dali a pouco chega o da depressão, aí depois começa a vir o outro de raiva porque você se sente uma inútil. Olha só, já está formando uma legião. Não pode, nenhum dia. Tem que orar todo dia. Tem que se revestir todo dia. Aí começa a vir outro, vem mais outro aí, vem o da comparação. Por quê? Porque você parou, aí tá vendo que o outro tá fluindo, que o outro tá crescendo. Misericórdia, minhas irmãs. Chega. Dá um basta nesses demônios. Fala, chega, não aceito mais na minha vida. Vai com Deus. Não aceito mais, chega, acabou.
Não vou mais deixar de orar nem um dia. Eu não aceito mais nenhum demônio da preguiça rodeando a minha vida. Sai, em nome de Jesus. Eu tô cansado, eu vou descansar, mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Porque a palavra de Deus diz: está cansado, descansa. Deus descansou. Então nós também merecemos descansar. O que nós precisamos é reconhecer que nós estamos cansadas e que nós precisamos descansar. Só isso. É só isso. Vai descansar. Entende? Descansa, mas não desiste. Muitos fracassam porque lutam contra pessoas. Tá perdendo tempo. Tá se desgastando. Tá brigando com a pessoa errada. Se o seu esposo tá fazendo algo que você não gosta, não é com ele que você tem que brigar, não. Você tem que se levantar e guerrear contra os demônios que tá influenciando ele para que ele faça tudo isso que ele tá fazendo. E para que ele volte para Cristo. Em nome de Jesus, para de brigar com a pessoa errada. Para de lutar com as pessoas, ao invés de discernir o verdadeiro inimigo. Não é com o teu filho que você tem que ficar brigando, não. É contra os demônios que tá ali influenciando ele a andar no caminho errado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Eu passei por uma situação assim, depois que eu me posicionei em Cristo. Eu passei por essa situação assim, em um dia considerado um dia muito importante para a nossa família. Mas pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor sobre a minha vida, eu olhei para a pessoa e disse no meu espírito: eu te vi, Satanás, e a minha guerra é contra você. Quando você é cheia do Espírito Santo e a pessoa começa a te atacar, eu vou te ensinar uma coisa. Se você está cheia da presença, se você carrega o fogo nos seus ossos, há fogo nos seus olhos, há fogo em tudo que você fala, e a pessoa começar a te atacar com muito amor e respeito, mas autoridade, você diz assim: olha para mim, agora, olha para mim, fala olhando nos meus olhos. Se essa pessoa não conseguir te olhar, ela olha e desvia, olha e desvia, olha e desvia. É porque não é ela que está te olhando. Amém? Aprende isso. Tenha discernimento espiritual. Ela está te atacando. Por isso, muitas vezes, depois de um tempo, a pessoa fala assim, ó: eu não falei isso. Eu não falei isso. É porque não foi ela mesma que falou. A boca dela só foi usada por demônios para te atacar. Seja sábia, mulher. Seja sábio, homem de Deus. Deseje a sabedoria sobre a tua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não faça vista grossa para nada. Não faça vista grossa para nenhum tipo de pecado, para nenhum erro que você não quer que viva dentro da sua casa. Se um filho seu, ou se o seu esposo falar uma mentira, por medo talvez, mas você sabe que é mentira, na hora repreende, na hora. Não faça vista grossa, não passe a mão. Quem silencia diante do pecado tá concordando com aquilo, tá dando espaço para o diabo entrar. Não permita, e com isso você está ensinando a tua família e todo aquele que está à tua volta a não se comportar daquele jeito. Olha bem para os seus e fala: eu repreendo da tua vida todo espírito de mentira
Em nome de Jesus, eu lanço fogo sobre a tua vida, contra todo espírito de mentira, em nome de Jesus. Se posicione, se revista das armaduras o tempo todo, porque se você está protegida, revestida, agindo Deus na tua vida, quem impedirá o teu avanço? Ninguém, nada. Você se torna imparável. Você se torna soldado do exército de Cristo. O medo não consegue te tomar. O medo não toma mais a sua vida. Você não deixa nada roubar a tua identidade. Obrigada, Espírito Santo de Deus. O dia mau virá para todos nós. Não tem porquê dizer que não virá, porque virá. Jesus avisou. Jesus disse isso. Ele disse. O dia mau virá para todos. E a armadura nos prepara para não cairmos. A armadura nos prepara para a gente não cair. Um problema que veio sobre a minha vida há 7 anos atrás, se ele voltar hoje, eu não vou cair. Eu vou buscar estratégias no Senhor. Eu vou pedir para que o Senhor me dê a ferramenta certa, a estratégia certa, para eu sair o mais rápido possível da situação. Eu não vou ficar ali sentada, chorando, lamentando, com a mão na cabeça, blasfemando, nada disso. Eu vou me levantar, porque quanto mais rápido eu entender o erro, quanto mais rápido eu reconhecer que eu errei, eu quero sair daquilo. Eu quero estratégias para sair. Armadura, ferramenta certa na hora certa. O objetivo é resistir e permanecer firme todos os dias. Esse é o nosso objetivo. E não apenas sobreviver. Não, nós não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui para sermos firmes e resistir ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Porque ele vai ver que contra você ele não tem mais poder. Acabou, perdeu. Ele já é um perdedor. Mas ele ainda influencia os fracos. E você não é mais fraco. Você não é mais fraco. Declara isso sobre a sua vida. Eu sou forte. Eu sou forte em Cristo. Eu sou forte. Entende? Obrigada, Jesus. Olha o versículo. Ai, Jesus, eu já nem sei mais onde eu parei. O Senhor falou tanto. Oh, obrigada, Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Lutar até o fim. Eu luto até o fim, sem recuar. Com toda a minha força, porque eu não estou sozinha. Cristo está comigo. Eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Declara isso sobre a sua vida. Eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Você está revestida do poder de Deus. Temer por quê? Você está guardado por quem nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Deus não vai perder nenhuma batalha para Satanás e seus demônios. Você está com Deus, você não vai perder. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Para de acreditar nas mentiras que Satanás te conta. Versículo 14. Portanto, estejam preparados, é isso que diz a palavra. Usem a verdade como cinturão. Coloca o cinto, ajusta o cinto da verdade na tua vida. Viva na verdade. A verdade é dura, mas ela te liberta e posiciona o outro. Vistam-se com a couraça da justiça. Couraça da justiça. Em nome de Jesus. E calcem os sapatos. A prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Por onde você caminhar, tá vestido com os calçados, com as botas, com as sandálias. Eu calço botas do evangelho, porque as botas me dão mais proteção, as botas me revestem por inteira. Em nome de Jesus, por onde você caminhar, o evangelho vai ficar lá marcado no chão, vai ficar marcas naquele ambiente.
Obrigada, Espírito Santo. E levem sempre a fé como escudo. Olha a fé. Pega o escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. É a tua fé que vai te proteger contra todos os dardos de Satanás, os seus demônios, porque a hora que elas vierem, você vai falar que não, Satanás. Eu sirvo um Deus que não perdeu nenhuma batalha e você já é perdedor, como está escrito lá em Apocalipse 20:10. Você já perdeu, Satanás. O Deus que me criou, o meu Pai que me protege, Ele é vencedor. Se revistam. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada do Espírito Santo. Olha isso. Versículo 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Olha o que Paulo nos ensina. Devemos orar pedindo coragem, força, resistência, fé. É isso que nós devemos pedir em oração. Devemos nos revestir em oração, crendo, vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Quando eu oro, me revestindo, eu vejo cada parte da armadura sendo colocada na minha vida. É sobre isso. Eu vou colocando na ordem. Por quê? Porque eu me vejo na ordem. Primeiro eu coloco o capacete da salvação sobre a minha vida, aí eu me coloco a couraça da justiça, passo o cinturão, ajusto em mim o cinturão da verdade e calço as botas primeiro. Por quê? Porque se eu estiver segurando a espada e o escudo, como é que eu vou conseguir calçar as botas? Olha o tamanho da minha fé. Eu desejo essa fé sobre a sua vida. Calce as armaduras na ordem que você consegue calçar. Em nome de Jesus. Eu com as botas eu consigo pegar o escudo e a espada. Eu me vejo colocando as armaduras. Em nome de Jesus. Viva essa fé que queima. Essa fé viva. Essa fé que te traz a paz que você tanto pediu, que você tanto buscou. A paz que excede todo entendimento, não tem homem que consegue explicar. Nós conseguimos viver. A oração ativa a armadura em você e mantém o crente sensível e firme. A oração ativa a armadura na sua vida. Ó, Alexa falando, gente. Ó. Alexa, parar. Volte sempre. Por essa a gente não esperava, né? Meu Deus. Olha só. A oração ativa a armadura na sua vida e mantém o crente sensível e firme. A armadura é espiritual, viva, ativa, real sobre a sua vida. E ela te traz a firmeza, o posicionamento. Ela te traz a certeza que você está protegida pelas mãos do teu Pai, pelas mãos poderosas de Deus. Quando nós fazemos essa oração, é uma oração no Espírito, entende? O teu Espírito deseja, o teu Espírito ora, o teu Espírito se posiciona, ou seja, é a oração onde o teu Espírito é guiado, é sustentado, é inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Quando Paulo pede para que orem por ele, aqui,
ele coloca assim, ó, que mesmo sendo o maior apóstolo, Paulo reconhece que precisa de oração. Todos nós precisamos de oração. Nós podemos orar por milhares e milhares de pessoas, mas nós também precisamos que alguém ore por nós. Alguém com autoridade e posicionamento, em nome de Jesus. Não vai pedir para um desviado orar por você, tá bom? E muito menos deixar colocar a mão na tua cabeça. Cuidado com isso. Olha só, entenda uma coisa. Quando Paulo reconhece que mesmo sendo apóstolo, ele precisa de oração, ele coloca que a sua oração não é por libertação da prisão, não é isso que ele está pedindo, mas por ousadia na missão. Vocês entenderam o pedido que ele fez? Ele não está pedindo assim, orem para que eu seja livre, orem para que eu seja liberto. Não, ele não está pedindo por isso, ele está pedindo oração para que ele seja ousado em levar o evangelho em missão. Olhos na eternidade, coração no reino. Entende? Porque mesmo preso, ele escreveu tudo isso, guiado pelo Espírito de Deus. Entende? Nós somos livres. O nosso espírito é livre. Em nome de Jesus. Olha as saudações finais. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Aleluia. Com um amor que não tem fim. Você tem o amor de Cristo e esse amor não tem fim. Olha como isso é poderoso sobre a sua vida, minha irmã, meu irmão. Você tem um amor que não tem fim sobre você. Viva esse amor, transborde esse amor. Não deixe nada contrário a isso tomar conta da sua mente, do seu coração, das suas emoções. Em nome de Jesus. Blinda as suas emoções. Entenda que são as nossas emoções que têm o poder de nos destruir ou de nos trazer a vida com Cristo. Porque a raiva é uma emoção. A inveja é uma emoção. É a emoção que nos destrói. Cuide das suas emoções. Em nome de Jesus. Nós aprendemos hoje, para terminar o livro de Efésios, que nós devemos obedecer e honrar os pais, os nossos pais, independente de quem eles foram. Eles nos deram a vida e por meio deles nós estamos aqui. Então demonstre respeito e gratidão com atitudes e palavras. Atitudes e palavras. Perdoe os erros dos seus pais. O que eles receberam? Muitos pais não receberam aquilo que nós gostaríamos de ter recebido, mas pela misericórdia de Deus, hoje nós quebramos toda essa maldição. E hoje nós damos aos nossos filhos diferente daquilo que nós recebemos dos nossos pais. Muitos fazem isso, muitos conseguem romper essa maldição. Amém? Honre os seus pais. Cuidem deles na velhice. É muito triste um idoso abandonado, sozinho. É muito triste.
Crie os seus filhos com equilíbrio espiritual. Discipline os seus filhos com amor, incluindo sempre a palavra e não a raiva e o seu descontrole. Não deixe suas emoções educar os seus filhos. Quem tem que educar os seus filhos? A palavra. Sempre. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. A palavra tem que ser a maior fortaleza dentro da sua casa. Trabalhe como se fosse para Deus, independente do seu trabalho. Seja íntegro, seja honesto, seja fiel em tudo que você fizer. Seja responsável no seu trabalho, mesmo quando ninguém estiver vendo. Deus está vendo, Deus vê tudo. Essa é uma das chaves para a prosperidade na sua vida. E não brigue com pessoas, pare de brigar com pessoas. Ore, jejue, resista ao diabo em fé, em força. A verdadeira luta é espiritual. É uma guerra todos os dias. Ore diariamente. Isso te mantém firme na presença, te mantém sensível e te mantém alinhado com o céu. O Espírito Santo te fortalece através da oração. Então, a cada oração você é mais forte. Em nome de Jesus. Entenda que Paulo pregava até preso. Nada te impede de cumprir o teu chamado. Nada. Viva com propósito. Tudo. Mesmo diante de lutas. Amém? Em nome de Jesus. Ore o tempo todo no Espírito. Porque Deus é Espírito. E o nosso Espírito precisa falar com Deus. Ore em Espírito o tempo todo. Revista-se das armaduras de Deus. Se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6 nos equipa para viver a fé. É isso, é bem essa palavra, nos equipa. Nos coloca armaduras para viver a fé de maneira prática, ferramentas certas, para vivermos de maneira prática, firme e vitoriosa. Então, quando nós temos o coração curado nos nossos relacionamentos e o nosso espírito está armado contra as trevas, o crente pode viver em vitória e cumprir a sua missão com ousadia e poder. Amém? Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor fala com firmeza, com amor, com verdade. Amém? Eu desejo que você esteja sendo muito abençoado com cada revelação do Evangelho, com cada palavra que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração todos os dias. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, declaramos que toda a nossa força vem do Senhor. Declaramos, Pai, nessa hora que a nossa vida é totalmente dependente de todas as instruções do Seu Espírito Santo. Precisamos ser guiados por todos os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ensine a calar as nossas emoções, Senhor. Toda emoção errada, toda emoção, Senhor Deus, que nos distrai, nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Toma o seu lugar de honra na nossa casa. Em nome de Jesus. Guia-nos por onde for preciso. Que os nossos caminhos sejam trilhados pela Tua luz. Que os nossos olhos estejam bem abertos espiritualmente para enxergarmos toda a direção que o Senhor nos der. Vem, Espírito Santo de Deus.
Toca-nos de maneira profunda a cada oração, a cada busca. Todas as vezes que nós te chamarmos, Espírito Santo de Deus, em oração, toca-nos, transforma-nos, restaura-nos cada dia mais de oração em oração. Em nome de Jesus, que o nosso espírito seja alimentado, alinhado aos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Reconhecemos os nossos erros. Perdoa-nos, Senhor, por não termos feito aquilo que o Senhor nos mostrou para fazer. Por todas as vezes que ignoramos aquilo que deveríamos ter feito. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que viramos o rosto para não ver uma situação onde deveríamos ter ajudado, onde deveríamos ter Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, cobre a vida de todos com o teu amor, com a tua graça. É isso que eu te peço, Pai, e oro, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor te conceda a paz e a graça de viver na presença dEle. E tome em posse dessa palavra. Tome em posse do que nós estudamos hoje. Em nome de Jesus. É poderoso sobre a nossa vida. Efésios 6. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tchau. Até amanhã.